as pessoas tentam negar a existência de Jesus com tanta veemência, né? Uhum. Acredito que muito pelo impacto, né, que Jesus, o nome Jesus, trouxe para a história da humanidade, né? É. Como o senhor comentou um pouco mais cedo, Jesus ele dividiu o tempo, né? Antes e depois de Cristo. Uhum. É o nome mais famoso, mais influente da história da humanidade. Que é um homem que viveu há mais de 2000 anos e até hoje influencia mais de 2 bilhões de pessoas, porque são mais de 2 bilhões de cristãos pelo mundo. É a religião maior que existe. O- Então, é um impacto muito grande. Eu acho que por isso que o povo tenta muito, né, negar a existência de Jesus. E outros nomes históricos não existem evidências, né, arqueológicas dele, apenas alguns Relatos. relatos, e ninguém contesta, como Alexandre o Grande, Sócrates, que só contemporâneos deles citaram a respeito deles, e ninguém contesta a existência desses homens. Agora, Jesus, todo mundo que não crê, quer de algum jeito alfinetar aí sobre a existência de Jesus. O senhor acredita que seja por isso, pela influência que Jesus teve e tem hoje, até hoje, na A- história da humanidade? Até hoje o homem tem medo de Cristo, né? Por exemplo, hoje você prega uma mensagem sobre salvação. Você vai falar de Jesus. E você apresenta Jesus para essa pessoa. Essa pessoa, a princípio, ela fica, mas eu já tenho Jesus. Eu já amo Jesus. Aí eu lembro daquele jovem rico que guardava todos os mandamentos de Deus. E depois de ter dito isso para Jesus, Jesus ainda falou para ele: ainda te falta uma coisa. Então sempre vai estar faltando uma coisa no homem que ainda não tem essa experiência com Cristo. Sempre vai estar faltando alguma coisa. Ele pode conhecer tudo, pode saber de tudo, mas se ele não tiver a graça, a misericórdia e a compaixão de Cristo, ainda lhe falta uma coisa. Isso é um fato assim que nos chama a atenção para, para a percepção de Cristo, é que não tem como fugir dessa realidade. Negar Jesus, eu posso negar. Posso falar por mim mesmo que Jesus não existiu. Mas é difícil, não tem como você falar que Jesus existiu. A experiência do homem com Cristo, ela é uma experiência assim glorificada por Deus de uma forma muito esplêndida. É impossível alguém ser tocado por Jesus intimamente e não sentir a presença dele. É impossível um homem falar assim, por mais que seja ateu, que seja incrédulo. Esqueci o nome de um autor agora, ele fala que ele era ateu, não acreditava em Deus, e a experiência que ele teve foi, ele é até psicólogo, é, psicólogo ou psicanalista, não sei, e ele fala num dos seus livros, chamado O Mestre dos Mestres, ele vai falar sobre Jesus, como que foi esse encontro. Porque ele conhecia o Jesus teórico, de ouvir falar, mas de ter a experiência com ele, aí ele não tinha tido ainda. Aí ele estava lendo um texto que me chama muita atenção. Por ser psicólogo, ele diz assim: eu vou estudar a mente de Cristo. E eu vou procurar saber mais. Aí ele chega num texto da Bíblia, que ele fala no seu livro, Augusto Cury, né? Augusto Cury. Ele fala no seu livro que é, quando ele estava lendo aquele texto, que Jesus está ali para ser entregue, martirizado pelos soldados que estavam ali à posse do jardim, Getsemane, quando ele estava orando, ele olha para Judas e fala assim: amigo, por que viesse? Essa expressão de Jesus, amigo, por que viesse, chamou muita atenção dele. E daí ele diz que como que um ser humano, na composição, da compostura que ele se encontrava, de tamanho sofrimento interior, de uma invasão de dor tão grande, consegue ainda olhar para uma pessoa que está para trair e chamar ele de amigo. Aí isso chama a atenção dele e a partir de então ele começa a ter experiência com Cristo. Porque a experiência com Jesus histórico, as pessoas querem comprovação científica
de que ele existiu ou não. Mas ter a experiência com ele, verdadeiramente, é completamente diferente. E essa experiência é que vai fazer a diferença na vida do ser humano. E é engraçado que tem tantos nomes de pessoas que eram ateus, que começaram a pesquisar e queriam provar que Jesus não existiu e acabaram se convertendo ao cristianismo, né? Foram impactados aí ao longo da história com as evidências que foram encontrando e os relatos a respeito de Jesus, que algo intimamente dentro deles foi completamente mexido e eles não suportaram, né, a glória de Deus, Com certeza. que foi impactada na vida deles e acabaram se convertendo. Tem alguns nomes como Bill Lawton, que começou a estudar o sudário, ele era um ceticista e acabou se convertendo, estudando a respeito do suposto, né, ali do suposto pano que cobriu Jesus enquanto ele estava morto, né? Outros nomes, que ele é até mostrado, citado no filme Deus Não Está Morto, que é Warner Wallace, foi um investigador, que ele é investigador e com sua perícia, né, com seu conhecimento de investigação, ele viajou o mundo, percorreu o mundo, procurando aí evidências de que Jesus Cristo não existiu, e com todo o seu conhecimento e a sua astúcia, a sua perícia, ele não conseguiu provar que Jesus Cristo não existiu e acabou também crendo e se convertendo ao cristianismo, e hoje é um cristão ferrenho, né? É verdade. Então, isso exerce um impacto muito grande, porque as pessoas, pelo fato de não conseguirem provar que ele não existe, acabam se submetendo à fé e passam a se tornar cristãos e defensores ferrenhos da existência de Cristo. Com certeza. E essa comprovação, né, é que Jesus existiu, é que um cristão está aí para testemunhar disso. A prova mais contundente que nós temos hoje que Jesus existe é que nós estamos aqui ainda na Terra. A existência do cristianismo, ela cresceu de uma forma assim esplêndida. Avançou muito o cristianismo na Terra. Ainda falta muito para avançar ainda, porque não é fácil testificar de Jesus como tem que ser testificado. Porque nós encontramos também aqueles que não testemunham de Jesus como devem testemunhar. Porque às vezes ele é uma pessoa assim que não quer fazer parte do cristianismo por um todo. E não tem como ser cristão e viver uma vida de duas fontes. Jorrar uma água salgada, uma água doce. É impossível. Então, a pessoa que quer levar uma vida nessa circunstância, ela ainda não conheceu o Jesus. Ela está ainda no Jesus histórico. Que é aquele que... Eu sempre costumo fazer uma diferenciação a respeito de dois tipos de pessoas. Aquele que crê que Jesus existiu e aquele que é cristão. Porque crê que Jesus existiu, até o diabo crê. Não, Jesus existiu, tanto que o gadareno, quando estava lá, e Jesus vem se aproximando, ele faz uma pergunta: por que vieste nos atormentar antes do tempo? Então ele sabia com quem estava falando, o diabo sabia quem era aquele homem que estava se aproximando. Então, esse fato especificamente, ele mostra a nós a importância de que o Jesus, ele está presente em todas as épocas do homem. Em todas as épocas, desde o Gênesis, Jesus se fazia presente, como a promessa da mulher que viria para esmagar a cabeça da serpente. Aí lá no Êxodo a gente vê Jesus se manifestando de outra forma, assim como no Deuteronômio, Levítico, e pelos profetas maiores, no contexto histórico dos livros da Bíblia, como Reis, Crônicas e dentre outros, relacionando a respeito da promessa de que Jesus viria. E isso se cumpre, né, para nós como cristãos, se cumpre lá no nascimento dele, quando a promessa
veio até Maria para poder ela dar à luz a esse Cristo.